Ixi, meu marido tirou do lugar. Voltei. Meus amados, eu confesso a vocês que orei algumas vezes ao Senhor para dizer: Deus, é essa palavra mesmo? E o Espírito Santo disse assim: é essa palavra. Aí Leda me perguntou: o que você vai pregar? Eu falei: Leda. Aí Leda sempre brinca comigo, né? Ixi, a pastora vai pregar, chama o SAMU. E aí ela brinca comigo: é para chamar o SAMU? Eu falei: eu acho que é para chamar o SAMU. Mas, irmãos, aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Deus me deu essa palavra, eu relutei um pouco, fui perguntar ao Senhor: Senhor, é isso mesmo? Por 3 ou 4 vezes eu fui na presença de Deus, falei assim: Deus, a palavra está pronta, mas Senhor, é isso mesmo, Deus? É isso que eu quero falar ao meu povo. Então eu quero te convidar a ouvir ao Senhor nessa noite. Está em 1 Reis, no capítulo 3, a partir do verso 16. Eu nunca, em muitos anos de ministério e de crente, eu nunca preguei nesse texto. É a primeira vez, e nós vamos meditar em muitas coisas, muitas pérolas que Deus nos mostra aqui nesse texto de Salomão. Fique atento ao que o Senhor vai falar contigo. Já está aqui atrás? 3, a partir do 16 até o verso 28. Posso ouvir um amém ou misericórdia? Amém. Então vamos lá. Diz assim o verso 16 do capítulo 3 do primeiro livro de Reis. Então vieram 2 prostitutas ao rei e se puseram perante ele. Disse-lhe uma das mulheres: ah, senhor meu, eu e esta mulher moramos na mesma casa, onde dei à luz um filho. No 3º dia, depois do meu parto, também essa mulher teve um filho. Estávamos juntas, nenhuma outra pessoa se achava conosco na casa, somente nós, ambas estávamos ali. De noite, morreu o filho dessa mulher, porquanto se deitara sobre ele. Levantou-se à meia-noite, e enquanto dormia a tua serva, tirou-me a meu filho do meu lado, e o deitou nos seus braços, e a seu filho morto deitou nos meus. Levantando-me de madrugada para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto. Mas reparando nele pela manhã, eis que não era o filho que eu dera à luz. Então disse a outra mulher: não, mas o vivo é meu filho, o teu é o morto. Porém esta disse: não, o morto é teu filho, o meu é o vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei: essa diz: este que vive é meu filho, e teu filho é o morto. A outra diz: não, o morto é teu filho, o meu filho é vivo. Disse mais o rei: trazei-me uma espada. Trouxeram uma espada diante do rei. E disse o rei: dividi em 2 partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. Então a mulher, cujo filho era vivo, falou ao rei, porque o amor materno se aguçou por seu filho, e disse: ah, senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e por modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia: nem meu, nem teu, seja dividido. Verso 27. Então respondeu o rei: dai à primeira o menino vivo, não mateis, porque esta é sua mãe. Todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido, e todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Feche seus olhos, eu quero orar mais uma vez. Pai, nós estamos diante da tua palavra. Eu só sou o vaso e não há honra alguma no vaso, mas que o Senhor derrame sobre nós nesta noite do teu Espírito Santo, que faz com que essa palavra entre, esquadrinhe os nossos corações e gere vida em nós e transformação.
porque nós não desejamos, papai, ser meros ouvintes, mas sim praticantes da tua palavra. Que cada um dos meus irmãos nessa noite seja terra fértil, para que a semente do teu evangelho possa criar raízes profundas e gerar frutos na vida dos meus irmãos, em o nome de Jesus. Amém, meus queridos? Irmãos, Deus me deu essa palavra e eu comecei a meditar. E esse é um texto clássico que fala da sabedoria de Salomão. Eu não sei se você sabe, mas Salomão orou a Deus pedindo sabedoria. Salomão tem um sonho, e nesse sonho, antes ou logo após dele ser consagrado rei de Israel, nesse sonho Deus aparece a ele perguntando, alguém joga um ventilador aqui, por favor. Nesse sonho Deus aparece a ele perguntando, me peça qualquer coisa que você me pedir eu vou fazer. E Deus se agradou do pedido de Salomão, porque Salomão não pediu riqueza, não pediu vitória sobre os inimigos, ele não pediu prosperidade, Salomão pediu sabedoria. E eu não sei se você sabe, os teólogos vão dizer que entre 12 e 20 anos era a idade de Salomão quando assumiu o reino de Israel. E aí fica uma dica para os nossos jovens, porque a palavra do Senhor diz assim, em 1 João 2,14, jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Nós temos um ministério, uma dificuldade, tá bom? Então, nós temos um ministério com jovens muito forte. Eu não sei se você também sabe, mas todos os discípulos, exceto Pedro, tinham por volta de 20 anos. 20 anos de idade, 18, 17, 19, 22, 21. Significa que quando a palavra de Deus fala que o Senhor nos chama ainda jovens e nos convoca pela força que temos, não despreze a sua juventude. Seja um jovem que não se contamina com as iguarias do mundo e receba de Deus um propósito, um ministério, uma unção específica para passar muitos anos sobre essa terra servindo ao Senhor. E nós que não somos tão jovens assim, porque ainda o somos, sirvamos ao Senhor com alegria e com juventude como se jovens fôssemos. Amém, irmão? Porque eu já fiz 50, mas posso tirar 30, parecer que tem um 20, dar uns pulos aí, servir a Deus. E você também pode. Irmãos, a primeira coisa que me chamou a atenção nesse texto é que no verso 16, a palavra do Senhor diz assim: então vieram duas, o quê? Põe aí de novo, põe aí para a gente ir acompanhando. Verso 16, então vieram duas prostitutas. Irmãos, eu tenho muitos anos de crente, muitos anos de evangelho. E hoje, aliás, hoje não, porque foi ontem, quando o Senhor me deu o texto, eu prestei atenção nessa palavra. Elas eram prostitutas. Normalmente a gente pensa nas duas mães. Na nossa memória fica isso: duas mulheres deram à luz a um filho. E uma deitou-se em cima da criança, a criança morreu. Ela trocou a criança de madrugada, o bebê morto pelo bebê vivo. Elas moravam no mesmo lugar, era alta madrugada quando isso aconteceu. E aí a primeira, quando olha a criança, só pela manhã identifica que a criança não é o filho. Isso vai parar diante do rei. Agora presta atenção, irmãos. Imagina aqui, quem iria diante do governador da Bahia, ou mesmo do presidente da República, com uma causa assim? Duas prostitutas diante do rei. E aí eu fiquei lá em casa pensando, e eu falei: Senhor, o rei estava ali na demanda de duas prostitutas, de duas mulheres. Gente, lembra o contexto histórico? Eram mulheres e não eram valorizadas, ok? Eram mulheres e não eram valorizadas. Além de serem mulheres, eram o quê?
tutas. E estava o rei ali, em seu palácio, recebendo essas duas mulheres. E aí o Espírito Santo veio sobre mim e disse: ninguém que vem à minha presença deixará de ser ouvido. Ninguém que busque a presença do rei, que esteja diante do rei, deixará de ser recebido, deixará de ser ouvido, deixará de ser atendido, seja quem for. Pouco importa se pecador ou não, pouco importa se está fugindo do pecado ou está chafurdado no lamaçal do pecado, pouco importa. O rei sempre estará presente na sua vida, disposto a te receber, disposto a te ouvir, disposto a te orientar, disposto a orientar você nas suas demandas, nas suas dores, nas injustiças pelas quais você passa. O Espírito de Deus sempre estará com você. Agora presta atenção numa coisa. Agora presta atenção, o rei também é juiz. E aí que o negócio começou a pegar. Porque olha, diante do rei todos vamos, mas diante do trono, ele exercerá juízo. Salomão estava ali julgando a causa daquelas duas mulheres. Salomão estava ali como um juiz, para exercer justiça sobre aquelas duas mulheres. E aí eu fiquei pensando, falei assim: Deus, nós cantamos aqueles corinhos lindos e maravilhosos. Ele virá num piscar de olhar, quem estiver pronto com ele irá. Ele vem. Cantei bem, gente? Vou participar do ministério de louvor. Ai, misericórdia, vocês vão todos correr. Irmãos, a gente canta esses corinhos, mas a gente se esquece que além de rei, ele é juiz. E que nesse dia, nesse grande dia, ovelhas e bodes, à direita ou à esquerda, servos ou não, ricos ou pobres, estaremos perante o tribunal de Cristo. E nesse dia haveremos de ser julgados, porque a palavra do Senhor diz que Ele julgará as nações. E pasmem nós todos, não seremos julgados só pelo que fizemos, mas também pelo que deixamos de. Ele diz: eu estava nu e você não me cobriste, faminto e não me deste de comer. Eu estava, mas Senhor, quando foi que nós te vimos nu, faminto, encarcerado, preso? Quando vocês deixaram de fazer a um dos meus pequeninos, a mim me deixastes de fazer. E aí virá esse julgamento, e diante desse justo juiz, o que eu e você vamos dizer? Quais serão as nossas demandas diante dele? Quais serão aquilo, o que será que estará aqui? Presta atenção, diante do trono haverá justiça. Essas duas mulheres moravam juntas, mas elas não tinham testemunhas. Elas dizem: somente nós duas estávamos na casa. Não existiam testemunhas, significa que Deus vê em secreto. É um lugar onde só Deus pode ver. E é lá nesse lugar que você estabelecerá juízo sobre si mesmo. Não pelo que você deixa as outras pessoas perceberem. Não pela avaliação de A ou B, do pastor, ou do ADM de grupão, ou do discipulador. Não. Existe um lugar onde ninguém pode testemunhar, e é nesse lugar que Deus vê, que Deus contempla, e é nesse lugar que Deus julga você. É nesse, no seu íntimo, no seu coração, no seu lugar secreto. É lá no que você faz, pensa que ninguém mais vê, Ele está vendo. E é nesse lugar que eu e você, irmãos, podemos fracassar. É no secreto
É nesse lugar que diante das pessoas somos santos, bons, obedientes. Mas Deus que vem em secreto, sem testemunhas, vai olhar para dentro de mim, para dentro de você e dizer: vinde bendito de meu Pai. E só eu e você seremos aqueles que são responsáveis pelo julgamento. Porque eu vou te dizer uma coisa: embora Ele seja o justo juiz, Ele também é Pai. E o desejo que Ele tem, irmãos, não é de condenar, mas de absolver, de salvar. Vocês estão me entendendo? Mas o fato dele ser Pai não o impedirá Ele de julgar, porque Ele é justo juiz. E eu e você não precisamos ter medo desse último dia do julgamento. Não, se a gente anda juntinho com o Pai. E se a gente olha para dentro de nós mesmos e enxerga o governo de Deus e o governo da palavra e do Espírito Santo de Deus em cada dia, em cada atitude, em cada ação, em cada pensamento nosso. Então a gente não precisa temer se é que a gente está servindo a Deus. Aqui, irmãos, nós vemos duas mulheres com as mesmas oportunidades. As duas eram prostitutas, as duas engravidaram ao mesmo tempo, as duas pariram com uma proximidade de apenas 3 dias uma da outra, mas uma perdeu seu filho. E aí você vê que por negligência, ela diz: levantou-se à meia-noite, aqui ó, de noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. Para uma morreram os sonhos por causa da negligência, do descuido, da displicência. E aí a grande pergunta é: o que tem morrido na nossa vida, porque não estamos cuidando daquilo que Deus tem nos dado? O que tem morrido? Quais sonhos, quais projetos, quais circunstâncias da minha e da sua vida? Por que a gente olha para a grama do vizinho e ela é sempre mais verde? Por que dá certo para o outro, para outra família, para o outro casal, para o outro jovem, para outra menina, para outra senhora? Por que é bom para ele e não está sendo bom para nós, para mim? O que eu tenho feito? Qual a minha parcela de responsabilidade quando os sonhos morrem? Quando nós perdemos aquilo que na verdade deveriam ser as nossas conquistas? O que tem morrido em sua vida? Para uma, a diligência em cuidar do que tem. Ela levantou de madrugada. Presta atenção, ela levanta de madrugada para dar mamar ao seu bebê. Ela sabe das responsabilidades que tem. Ela se aplica, ela se envolve, ela se gasta, ela levanta de madrugada para cuidar daquilo que Deus deu a ela, aquele filho. O que é que Deus te deu que precisa de mais atenção da sua parte? O que é que Deus te deu que você precisa se aplicar, que você precisa ser diligente em cuidar? Porque aquilo que Deus te deu, ninguém vai tirar. Seja na sua vida financeira, nos seus relacionamentos, na sua vida emocional, nos seus sentimentos. Deus é o Deus que cura, que cuida, que cerca, que governa, que dirige, que mostra o caminho. E nós precisamos, meus irmãos, caminhar não de forma displicente, permitindo que os sonhos se acabem e morram, que os projetos sejam eles falidos. Não, não, não. Deus não tem falência para nós. Deus tem vitória. Deus não tem morte para nós. Deus tem vida. Deus tem e deseja nos dar, a mim e a você, a bênção dos céus. É interessante que essas duas mulheres, uma delas diz assim: se não dá para mim, também não vai dar para você. Uma dessas mulheres olha para o lado e diz assim: o dela está vivo, eu queria estar no lugar dela. E essa palavra, esse sentimento, tem uma palavra que eu posso
trazer para vocês como inveja. Olha para o lado e vê que a grama do vizinho está melhor do que a sua. Cuidado com os seus sentimentos. Cuidado com os seus sentimentos. Você pode estar perto de alguém e não estar com essa pessoa. Você pode estar perto de alguém e não estar com ele. Vocês estão entendendo? É possível você viver perto de alguém, morar perto de alguém, morar na mesma casa que essa pessoa, e você não está com ela, porque o seu coração não é dela. Essas duas mulheres moravam juntas. A outra eu posso te dar outro conselho, eu posso te dizer assim: cuidado com algumas pessoas que estão perto de você, mas não estão com você. Existem pessoas que estão perto de nós, mas não estão conosco. E nós precisamos ter cuidado e orar muito e pedir ao Senhor discernimento. Mas mais problemático do que ter alguém perto de nós, que não está conosco, é nós termos o mesmo sentimento para com alguém. Estamos perto de alguém, mas não estamos com ele. Cada um cuide de si mesmo. Eu não quero que nessa noite você fique pensando: ai, quem é que pode estar perto de mim que não está comigo? Esquece. Como diz a brincadeira, esqueça tudo. Pensa assim: eu estou perto de alguém, mas eu não estou com ele. Por que que eu não estou com ele? Vigia seus sentimentos. Vigia o seu coração. Porque muitas vezes as oportunidades são dadas a todos de igual forma. Como essas duas mulheres, com as mesmas circunstâncias de vida. Uma com um filho vivo, uma com um sonho vivo, e a outra com um filho morto, perdendo os seus sonhos. E uma com negligência, a outra com diligência. Uma com sentimento de inveja, querendo o lugar da outra. E essa é uma realidade que eu e você precisamos sondar dentro dos nossos corações para ver se encontramos aqui. Gente, verso 21 diz assim: levantando-me de madrugada para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto. Mas reparando nele pela manhã, eis que não era o filho que eu dera à luz. Irmãos, a gente levou aqui 10 segundos para ler essa pequena frase, que durou uma madrugada inteirinha. Levantando ela à meia-noite para dar de mamar àquela criança, viu que a criança estava morta. Mas somente pela manhã, quando veio a luz do dia, ela identificou que aquele bebê, que aquela criança, não era o filho dela. Quantas madrugadas, irmãos. Quanto tempo a gente passa no sofrimento e muitas vezes na escuridão. Mas eu quero te dizer que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Porque nós servimos a um Deus que é dito sol da justiça. E talvez você esteja aqui nessa noite, ainda no período da madrugada. Talvez você ainda esteja no período do sofrimento. Eu quero te dizer, o Espírito manda te dizer: está amanhecendo. O dia vai raiando. E com a luz você vai entender todo o processo. Você vai perceber que não era bem aquilo. Você vai entender que tudo aquilo que você achou que tinha acabado, que tinha sido destruído, Deus estava junto, executando juízo, justiça. Você está diante de Deus, você está diante do trono de Deus. Então é muito possível você ainda estar numa fase que você não está entendendo muita coisa, passando por algumas dificuldades, sem conseguir compreender: Deus, o que está acontecendo? Talvez você esteja em pranto, esteja em choro, você esteja em lamento, mas é meia-noite ainda e o sol ainda vai raiar. E quando ele raiar, você vai olhar para o problema e vai entender
que Deus está contigo e executará a justiça a seu favor. Vocês estão me entendendo, irmãos? Que na nossa vida é assim. Irmãos, eu já passei por muitas dificuldades, principalmente na área da minha saúde. Por momentos de densas trevas, de muita dificuldade. E hoje, irmão, quando eu olho para trás, eu olho debaixo de uma luz maravilhosa que é Jesus e entendo todo o processo pelo qual eu passei. Outro dia cheguei no salão da Alice, tinha uma coleguinha com câncer, não foi, Alice? Conversamos, passamos lá, enquanto a gente estava arrumando os cabelinhos e as unhas, Deus me usou mais uma vez, mais uma das tantas que Ele já me usou, para dizer: ei, olha para mim, eu fui curada de câncer. Ei, olha para mim, tem esperança. Ei, ore ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Jeová Rafa. Saí de lá com uma oração, salão lotado de gente. Orei, todo mundo quietinho, até as meninas parou as escovas de fazer. Desligou o barulhinho da escova, fiz uma oração. Peguei o contatinho dela, falei: ó, vamos trocar figurinha. Quero saber do seu tratamento, quero saber o que está acontecendo contigo. Hoje eu olho para trás e vejo com a luz de Cristo. Eu consigo enxergar. Quando eu estava lá, era meia-noite, era escuro, eu não enxergava nada. Eu chorava, eu sofria, eu lamentava. Mas o choro, o lamento, o sofrimento não foi feito nem para mim, nem para você. E esse lugar de tristeza, Deus vai te tirar dele, porque Ele quer te levar para um lugar de luz. Deus quer te levar para um lugar maravilhoso de luz e de justiça, porque Ele é o justo juiz. Posso ouvir um amém? Amém. Tempo de choro, que madrugada, meus irmãos. Quais são as suas dores? Existem coisas que não ficam claras até que o dia amanheça. Jesus é o sol da justiça, Ele é a luz do mundo. O que você ainda não consegue ver, Ele te mostrará no tempo certo. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Agora presta atenção. Depois que essas mulheres estão diante do rei, o rei com a sabedoria, porque lá no final do verso 28, ele diz assim: o Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido, e todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus. Ele julgou com a sabedoria de Deus para fazer justiça. Então, quando o rei disse assim: tragam-me uma espada. Que coisa mais estranha. Quando vocês leem, eu fico conversando com o texto e com o Espírito Santo, assim, Deus do céu, que negócio esquisito. As duas lutando por uma criança viva. O rei manda trazer a espada. Traz uma espada. Espada fala de quê? Morte. Juízo. A espada traz o juízo. Agora olha o que o Espírito de Deus me falou. Presta atenção nisso. O trono será para o juízo ou o julgamento das nações. Será o meu e o seu encontro com o justo juiz. Lá nós teremos um acerto de contas. Agora presta atenção, a espada quer dizer justiça. Só que vocês se lembram o que diz Hebreus 4:12? Presta atenção nessa pérola. Pois a palavra Hebreus 4:12, põe aí atrás. Muito importante. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga, os pensamentos e as intenções do coração. Então, quando o rei manda trazer a espada ia revelar o íntimo do coração daquelas duas mulheres. Uma cheia de amor pelo filho, diz: não, dá para ela. Deixa o menino vivo, não mata, por favor, não mata, Senhor, não mata, rei.
levada por amor, ela diz: dá para ela. A outra diz: nem meu nem teu, parte no meio. A espada revelou o íntimo do coração daquelas duas mulheres, mas eu venho te dizer que a espada da justiça vai revelar o meu e o seu coração. A espada, a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é espada, que é capaz de julgar os pensamentos e intenções mais íntimas. Seremos julgados por aquilo que está escrito. Diante de Deus, no tribunal de Deus, você será inquirido, porque a lei está aqui. O justo juiz não vai te julgar com uma lei desconhecida, com algo que você nem sabia ou jamais soube. Ele irá te julgar pelo que ele deixou como decreto imutável, porque os decretos do rei já estão disponíveis para mim e para você. Como nos conduzir, como fazer ou deixar de fazer, como viver sobre essa terra, está escrito. E a palavra de Deus é então a espada de Deus. A palavra e os decretos de leis de Deus, as leis e os seus cumprimentos. Qual que é essa espada que é apta para discernir a intenção do coração, senão a palavra de Deus, meus irmãos? É muito maravilhoso. Agora presta atenção, e a gente vai caminhando já para o final. Essa mulher que diz assim: não mata não, dá para ela. Qual foi o sentimento que ela teve? Qual foi? Amor. Porque Deus é amor. Eu quero te dizer uma coisa: seja qual for a circunstância pela qual você está passando, você está precisando de justiça? Ame. Você está sofrendo uma injustiça? Ame. Alguém está fazendo alguma coisa com você que não deveria? Ame. Eu vi uma frase uma vez que eu nunca esqueci: é possível amar, é possível dar sem amar. Tem gente que dá uma esmola, tem gente que dá um dinheiro, tem gente que dá alguma coisa, mas não ama. Agora, é impossível amar sem dar, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. E essa mulher, por amor, ela dá, ela entrega. Ela entrega. E eu não sei o que você está vivendo, mas sei te dizer: descanse em Deus. Descanse em Deus, entrega. O Senhor é o justo juiz. Ainda que você possa pensar assim: mas é injusto, ela está errada, foi o bebê dela que morreu, isso é injusto, isso é uma injustiça para comigo, eu que estou certo, eu que estou certa. Ainda assim, Deus, que é amor, que habita, o Todo-Poderoso, o Eterno, que habita dentro de você, te faça entregar as suas causas e confiar que o justo juiz operará a justiça completa em seu favor. É assim que Deus age. E aí o rei olha e se agrada, e ele identifica, porque a espada fez a separação entre os sentimentos, entre o coração daquelas duas mulheres. A espada faz sobre nós esse julgamento. E quando a gente olha para dentro de nós mesmos e vemos, irmãos, a tristeza do Espírito Santo, a nossa própria tristeza com algumas atitudes, alguns pecados quando cometemos, é tempo de voltar atrás, de abandonar, para que a gente não seja julgado por essa mesma palavra. O amor é a fonte eterna e infinita de sustento de todas as coisas. O amor verdadeiro se doa. E você pode ficar aí pensando: é meu, não é justo, está errado, eu que estou certo. Mas o único caminho é o amor e a entrega. E por último, eu quero chamar já o ministério de louvor aqui. O verso 28 diz assim: todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido. A palavra sentença quer dizer decisão, resolução, ou a solução dada por uma autoridade a toda e qualquer questão submetida à sua jurisdição.
E proferir é dizer em voz alta, ou fazer publicar, ou fazer decretar. Irmãos, existem decretos sobre nós. Existem decretos, palavras proféticas que estão escritas na palavra de Deus, que já estão sobre a minha vida e sobre a sua vida. Certamente morrerá se pecar. A palavra, irmãos, ela não volta vazia, ela não erra. Então, por mais que Adão e Eva tenham pecado e não tenham morrido, a morte entrou, não entrou? Porque o pecado entrou por um homem, e com ele a morte de todos os outros. Mas a vida também por um homem entra, e a redenção por meio de Jesus Cristo, ela é estabelecida e restaurada por sobre a terra. Então, irmãos, a Bíblia não erra. E esses decretos já estão sobre nós. A lei já foi compilada. Nós, como povo, como nação brasileira, temos uma Constituição. Nela estão escritas todas as leis federais. Nosso município também tem leis municipais. Nosso estado, algumas leis que são do estado, somente do estado da Bahia. E nós vamos cumprindo essas leis. E o descumprimento da lei gera automaticamente responsabilidade. E se formos pegos vivendo o descumprimento da lei, a justiça virá. E da mesma forma, eu e você já temos os decretos e a lei. A nossa Constituição do céu é a palavra de Deus. E aquilo que está escrito é para mim e para você o nosso norte, a nossa bússola. É para mim e para você aquilo que precisamos ver. Agora, o juiz também é pai. Volto ao início. Qual relacionamento você tem tido com o seu pai? É possível que hoje você tenha algumas causas diante de Deus. Você esteja colocando diante de Deus algumas coisas, algumas injustiças que você tem sofrido, ou mesmo que você mesma, ou mesmo esteja fazendo alguma coisa que é injusta para com outras pessoas. Então hoje você precisa estar diante do juiz. Talvez não diante do juiz hoje, talvez outros estejam aqui, somente diante do Pai. Olhem para dentro de si mesmos e digam: eu não preciso do juízo, eu preciso do Pai. Porque eu estou distante do Pai, eu estou sem o colo do meu Pai, eu quero a presença do meu Pai. Alguns buscam o rei, porque o rei, ele está disposto a encontrar você onde quer que você vá. Eu quero que você feche os seus olhos, eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Eu quero pedir que o Rei, que o Senhor esteja de braços abertos para te receber nessa noite, para te ouvir nessa noite. Eu realmente não sei quais são as suas causas, mas eu sei que o justo juiz, que o Rei dos reis e Senhor dos senhores, que o Pai nosso está nesse lugar. E Ele veio para ter um encontro comigo e com você. E Ele não te deixará só. Pelo contrário, seja o que for, seja em que área for, seja qual for a circunstância, seja qual for o problema, Ele está aqui essa noite e Ele quer ouvir você. Fale com Ele. Feche seus olhos e não olhe mais para ninguém. Tem algo que você precisa falar diante do justo juiz. São coisas que estão dentro do seu coração, que os seus pastores muitas vezes não sabem, nem seus amigos o sabem. Talvez seu pai e sua mãe não saibam, seu cônjuge, seu marido, sua esposa não sabem, mas você e Deus sabem. E o juiz tem visto, e é nesse lugar que Ele quer se encontrar contigo. E é por esse motivo que Ele me mandou entregar essa palavra profética, porque você será julgado aí no seu secreto, só você e Ele. Hoje é dia de arrependimento. Hoje é dia de confessar diante do juiz. Hoje é dia de buscar a presença de Deus. Hoje é dia de sair desse caminho de morte
e voltar-se para Deus e buscar a presença de Deus, para que um dia, diante do justo juiz, você não seja condenado, mas salvo por Ele. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar pela vida dos meus irmãos. Cada um deles, Senhor, que coloca agora algumas causas diante do Senhor, injustiças pelas quais estão passando, sofrendo, dores terríveis na alma, o choro na madrugada. Para eles parece que é noite, que está tudo escuro, mas Deus, a tua palavra diz que pela manhã vem a alegria, e eu peço que amanheça na vida dos meus irmãos. Eu peço que o teu sol, o sol da justiça, o teu poder, a tua graça, alcance o mais íntimo do coração deles. Os que estão atemorizados, cheios de medo, os que buscam, Senhor, cura para suas almas, ou mesmo curas físicas, que estão debaixo de um diagnóstico, um decreto de morte. Deus, em nome de Jesus, vem sobre a vida dos meus irmãos, sobre cada um deles. Mas Deus, que nós possamos, Senhor, no último dia, naquele maravilhoso dia, que o Senhor vier, e que diante do teu trono nós estivermos, ouvirmos a tua voz nos chamando: vinde benditos do meu Pai. Senhor, livra de nesse lugar ter alguém que se parece com o trigo, que vive como o trigo, que está no meio do trigo, mas que será encontrado pelo justo juiz como joio. Senhor, livra que neste lugar tenham algumas pessoas que vivam como ovelha, que estejam no meio das ovelhas, que pensem ser ovelha, mas que naquele grande dia ouvirão: são bodes, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Senhor, essa é uma palavra duríssima, mas é a tua palavra, e nós precisamos ter ouvidos para ouvir aquilo que o teu Espírito diz a todos nós. O Evangelho, Senhor, tem sido banalizado em todas as esquinas. As pessoas, Deus, estão vivendo suas vidas de maneira dissoluta, achando que é assim, que o Senhor é Pai, que passa a mão pela cabeça, que perdoa tudo. Mas Deus, nós nos lembramos nessa noite que além de Pai, Tu és o justo juiz que há de nos julgar. E naquele grande dia da prestação de contas, Deus, em nome de Jesus, eu coloco a vida de cada um dos meus irmãos, a minha própria vida. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nós queremos viver com o teu propósito nesta vida, cumprindo o teu querer nessa vida, obedecendo as tuas leis, os teus princípios, os teus mandamentos nesta vida, para termos a eternidade contigo. Porque como desejarmos passar a eternidade com o Senhor se não te queremos agora? Como viver a eternidade contigo, papai, se nós não queremos desfrutar de ti agora, já, nesse tempo? E eu quero abençoar a vida dos meus irmãos e declarar, portanto, que eles sejam salvos, libertos, que eles sejam absolvidos pelo grande juiz, em nome de Jesus. Se há alguém nessa noite que nunca esteve diante do juiz, diante do Pai ou diante do Rei, entregando sua vida completamente a Ele, dizendo: Senhor, guia-me, Senhor, leva-me aos teus pastos verdejantes. Senhor, eu estou perdido em mim mesmo, eu não sei para onde ir, mas eu quero entrar num caminho que me leva à tua presença. Se há alguém entre nós que quer entregar sua vida a Jesus Cristo nessa noite, por favor, faça um sinal, nós vamos orar por você. Todos nós, um dia, nos entregamos a Cristo. Um dia, eu levantei a minha mão e me rendi. Um dia, o Edésio, chorando no carro, estacionado na Avenida Paulista, não suportou mais e disse: minha vida é tua, toma, a minha vida é tua. Você quer nessa noite entregar sua vida a Jesus? Você quer se render e dizer: eu sou teu, eu sou tua, não há nada na minha vida que seja meu próprio,
mas tudo é teu. Há alguém nessa noite, eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Não tenha medo, Ele é Pai, e Ele deseja a sua presença, Ele quer ouvir a sua voz, Ele quer estar com você em todo o tempo. Saia do seu lugar e venha até aqui. Levanta a mãozinha, eu quero orar por você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu estou insistindo porque meu coração está ardendo. Deus está chamando alguém aqui nessa noite.